O meu nome é Carolina e a partir de hoje eu estarei colocando uma série de videoaulas acerca de tratamento de cor e tom em fotografia. Muitos fotógrafos e editores trabalham com ajuste de tons e cores, adivinhando o ajuste que deverá ser feito em sua imagem, sem nenhuma teoria a respeito. A minha intenção é mostrar um pouquinho dessa teoria e como o Photoshop trabalha com os espaços de cores. O principal efeito de configuração de cores no Photoshop é determinar a escala de alcance de cor disponível por padrão em nossa imagem. Deem uma olhada nas configurações de cores. Se a gente for aqui em Edit, Color Settings, vai abrir essa caixa de diálogo para a gente. Existem muitas opções disponíveis e se clicarmos em More Options, teremos mais opções ainda. A maioria delas não requer muita atenção, a gente nem vai mexer. Na verdade, a gente vai mudar pouca coisa aqui. Em primeiro lugar, vamos trabalhar com o Workspace, que é o espaço de trabalho. Na maioria das vezes, nós vamos trabalhar no modo em RGB. Em outras palavras, vermelho, verde e azul, que está relacionado com luz, o que faz total sentido se você for um fotógrafo, já que você irá capturar quantidades maiores ou menores de luz em sua imagem. CMYK se refere à impressão, ou seja, à reprodução das suas imagens em uma impressora. Gray é essencialmente preto e branco, mas a gente ainda pode trabalhar em RGB para fotos em preto e branco. Spot é uma espécie de espaço de cor especial para impressoras. Voltando ao RGB, vamos dar uma olhada aqui nessa setinha. Nós temos esses espaços de cores aqui. Nós vamos essencialmente trabalhar com o Adobe RGB, Profoto e sRGB. Cada uma delas define uma gama total de cores disponíveis. Nós temos um número fixo de bits disponíveis para uma imagem baseado na profundidade de cores, bit depth da imagem. Então, o espaço de cor não determina quantas cores, mas sim quantas cores únicas estão disponíveis na paleta de cores de uma imagem em termos de bits, ou seja, zeros e uns. Isso não significa que uma imagem necessariamente utiliza todas essas cores, mas sim que pode especificar suas cores usando esse nível de precisão. No caso de imagens em preto e branco, ou em uma escala de cinza, a profundidade de bits quantifica quantas gradações únicas de tons de cinza estão disponíveis. Cada pixel colorido de uma imagem é criado através da combinação das três cores primárias, vermelho, verde e azul. Cada uma dessas cores é chamada de canal de cor. A gente pode ver isso por aqui, vendo? Existe uma certa confusão nos termos bits por canal e bits por pixel. O termo bits por pixel se refere à somatória de bits nos três canais de cor, o que representa o total de cores disponíveis em cada pixel. Já o bits por canal se refere à quantidade de bits disponível em cada canal único de cor. Vamos abrir um documento novo aqui. Dá uma olhada no padrão. A maioria das imagens coloridas vem de câmeras digitais que já têm esses 8 bits por canal. Inclusive, quando você abre esse novo documento, esse daqui é o valor padrão designado pelo Photoshop. Isso quer dizer que essas câmeras podem usar um total de 8 zeros e uns para representar suas cores, ou seja, dá uma olhada aqui. Um bit possui duas cores disponíveis.
2 bits, 4 cores. 4 bits, 16 cores, 8 bits, 256 cores disponíveis. Permite 2 elevado a 8 combinações diferentes, dando um total de 256 valores de intensidade diferente para cada canal de cor primária, cada um desses canais. Quando esses canais são combinados em cada pixel, temos 2 elevado a 8 vezes 3. Por que 3? Canal R, G e B. Ou seja, 16,8 milhões de cores diferentes. A essa quantidade damos o nome de True Color, o que traduzindo poderíamos dizer cores reais. Esse é também o espaço de cor usado por nossos olhos e pela maioria dos monitores. Vamos voltar aqui agora. O espaço sRGB é o menor entre os três, mas em certas circunstâncias é interessante o seu uso. Por exemplo, se você for usar imagens somente para a web e nunca for imprimi-las. E existem algumas impressoras que utilizam esse espaço de cor também. Se você realmente quiser maximizar o potencial de cores de sua imagem, você deve escolher o espaço Profoto RGB. Esse espaço é tão grande que inclui cores que não podem ser vistas. Na verdade, o Profoto possui mais cores que a maioria dos monitores ou impressoras é capaz de detectar. No futuro, deverá ter grande potencial. Talvez com o avanço tecnológico, é provável que existam impressoras que imprimam tais cores. Hoje em dia, eu diria que seriam cores falsas ou cores imaginárias. Em resumo, o espaço Adobe RGB já é bastante bom para se trabalhar, mas isso não quer dizer que você não atinja bons resultados no sRGB, por exemplo. Vamos dar uma olhada agora na política de ajuste de cor aqui do Photoshop. Ele deixa que você converta para o espaço RGB ou que você preserve a configuração de outras pessoas. Eu uso sempre esse daqui para converter em RGB, a menos que você receba imagens de terceiros e eles recomendem para que você não mexa no espaço de cor. Você também pode configurar com essas caixinhas aqui, ó, para que o Photoshop converta esses espaços automaticamente, ou então para que ele pergunte o que fazer. Se você deixar desabilitadas as caixas, ele irá fazer isso automaticamente, é como eu costumo deixar. O restante não tem necessidade de mexer, deixa a configuração padrão mesmo. Agora é só clicar em OK para a gente aplicar as mudanças que foram feitas. Finalmente, a gente volta agora a falar sobre a profundidade de cor. Bom, o espaço de cor determina a gama ou alcance de cores disponíveis e o bit def, a profundidade de cor, determina o número total de cores disponíveis. Bom, se você trabalha em 8 bits por canal, você trabalha com 16,8 milhões de cores disponíveis, como a gente já viu anteriormente. Se você trabalha em 16 bits por canal, você vai trabalhar com 281 trilhões de cores disponíveis. É um número muito maior que qualquer monitor ou mesmo olho humano é capaz de assimilar. Então, por que a gente tem que trabalhar em 16 bits? A resposta se chama posterização. Cada mudança que você aplica em uma imagem causa em algum grau a perda de algum detalhe da imagem, alguma informação. Em 16 bits, você terá mais informação que em 8 bits.
Então, se você perder alguma coisa, não perde muito. Quando você faz uma mudança muito drástica em 8 bits por canal, você perde um número grande de detalhes. Ou seja, ocorre a posterização, que é perda de gradações suaves de tons e cores de uma imagem. Vamos dar uma olhada nisso aqui, como funciona então? Vamos aplicar aqui embaixo, ó, um ajuste de camada para simular um efeito de posterização, que é esse aqui. Sempre que eu trabalho em ajuste de camada, eu trabalho num Photoshop não destrutivo. O que quer dizer isso? Qualquer alteração que for feita na camada de ajuste, ela é aplicada por sobre a camada principal, não mexendo na imagem original. Bom, eu apliquei o efeito de posterização. A gente pode olhar aqui, ó, clicando nesse olhozinho, como era a imagem antes e como ela ficou depois da posterização. E a gente pode ver um efeito extremo de posterização aqui. Existe uma transição de cores bastante grande que vocês podem notar, principalmente aqui, dá para notar bem. Se aumentarmos esse nível aqui para 255 e voltarmos devagarinho, podemos observar que não há mudança em um grande espaço até ter algum tipo de problema. Olha lá. Todo esse espaço não foi alterado, ele vai começar a ser alterado por aqui, tá vendo? Ó. Aí. Aqui já teve alguma alteração. E mesmo no início, o seu efeito é bastante sutil. Agora, é importante notar que trabalhar em 16 bits por canal não tem nenhum efeito benéfico, a menos que a imagem tenha originalmente essa quantidade de dados. Um tipo de arquivo RAW, por exemplo, o qual pode ser convertido em 16 bits por canal. O importante é que você saiba a profundidade de cores de sua imagem para alcançar o melhor resultado.